Nosso futebol vem sofrendo com os treinadores daqui. Parece que a gente não consegue mais formar grandes nomes. Ao mesmo tempo, também parece que nós não valorizamos os feitos dos nomes do passado. Treinadores que fizeram história por aqui. Treinadores que tiveram grandes momentos, grandes feitos e que talvez não tenham o devido valor. Mas o objetivo desse vídeo é valorizar o treinador brasileiro. Vamos contar a história de alguns treinadores que deveriam ser mais exaltados. E eu vou começar com um cara que ninguém leva a sério. Um cara que todo mundo trata como piada, mas que foi um bom treinador, foi um ótimo treinador. O homem que simboliza o carioca malandro, mas que também tem seus títulos. Afinal, o Papai Joel tem que ser respeitado. Joel que na década de 70 foi jogador, zagueiro, passou pelo Vasco da Gama, clube com o qual ele teria uma relação de amor durante toda a carreira, não só jogando como treinando. E depois de pendurar chuteiras, Joel decide virar técnico. Como técnico, o homem ficaria conhecido como Rei do Rio. Mas também, pega esse feito aqui, não é pra menos. Nos anos 90, ele dominou o campeonato estadual. Ó. Em 92, 93, bicampeão pelo seu querido Vasco da Gama. Em 95, você deve lembrar que o campeão carioca foi o Fluminense, com o famoso gol de barriga do Renato Gaúcho. O treinador do Flu naquela época, Joel Santana. No ano seguinte, o campeão carioca foi o Flamengo, de forma invicta. O treinador, Joel Santana. Em 1997, o campeão carioca foi o Botafogo. O treinador, Joel Santana. Pois é, de 92 a 97, Joel Santana só não foi campeão carioca em 94. E ele venceu o título pelos 4 grandes do Rio, sendo o único treinador que conseguiu isso na história. Não tem como não ser o Rei do Rio desse jeito, né? Ele ainda venceu o campeonato estadual mais 2 vezes, em 2008 pelo Flamengo e 2010 pelo Botafogo. E aí você vai falar, mas é um cara que só ganhava estadual? Meu amigo, na década de 90 o estadual tinha um peso muito maior do que hoje. Você não pode avaliar o peso do estadual pelo que ele é hoje. Nos anos 90 o brasileiro só era jogado no segundo semestre. No primeiro semestre você tinha o campeonato estadual, a Copa do Brasil, que estava apenas no início, ela nem tinha todo esse peso de hoje. E a Libertadores, mas pouquíssimos times jogavam a Libertadores. Ela não tinha tanta vaga quanto tem hoje em dia. Então, ser campeão estadual era importante. Além disso, em 2000, o Joel consegue um feito fantástico pelo Vasco. Final da Copa Mercosul. Vasco e Palmeiras no Parque Antártica. Fim de primeiro tempo, 3-0 pro Palmeiras. Jogo perdido, né? Provavelmente. Mas essa seria uma das maiores finais da história do futebol brasileiro. Porque o Vasco, comandado por Joel Santana e liderado por Romário, volta pro segundo tempo e consegue uma virada histórica. 4-3 para desespero desse que vos fala. E o mais engraçado é que o Joel sempre conquistou tudo isso não sendo um revolucionário tático, um homem que redesenhou o jogo, mas um homem que sempre soube lidar com os jogadores. O Papai Joel. Essa alcunha que muita gente usa de forma pejorativa, mas que na verdade sempre foi o segredo dele. Em 2005 ele faz um grande trabalho no Flamengo, mas não é um grande trabalho de título. É um trabalho que salva o rubro-negro do rebaixamento, que seria o primeiro rebaixamento da história do clube. Joel chega faltando 9 jogos para terminar o Brasileiro, do Flamengo que estava destroçado, e consegue um feito impressionante em um ambiente de terra arrasada. O Flamengo simplesmente não perdeu nenhum daqueles 9 jogos restantes. Foram 6 vitórias, 3 empates, permanecendo assim na primeira divisão. Em 2007 ele assume o Flamengo mais uma vez em situação de zona do rebaixamento e em mais uma arrancada impressionante, ele leva o time até um 3º lugar, conduzindo a uma vaga na Libertadores. E aí esses bons trabalhos o credenciaram a dirigir a seleção da África do Sul. Em 2008, o Joel ruma para essa aventura. Aventura que ficaria marcado por um episódio icônico. O treinador dirigiu os Bafana Bafana em 2009 na Copa das Confederações, caindo para o Brasil na semifinal, sendo derrotado por 1-0 com um gol
aos 43 do segundo tempo, ele vendeu caro essa derrota. E depois, na disputa do terceiro lugar contra a Espanha, que seria campeã mundial no ano seguinte, uma derrota por 3-2 na prorrogação. Ou seja, uma campanha bem interessante. E aquela entrevista histórica que virou meme e que muita gente teria ficado bravo e não falaria sobre o assunto. Sabe o que o Joel fez? Ao melhor estilo Joel Santana? Ele capitalizou em cima, fez piada e fez propaganda e ganhou dinheiro. Fez campanha publicitária anos depois. Hoje em dia o Joel tá aposentado já e lançou a sua biografia chamada Joel Santana, o verdadeiro King do Rio. Nada mais Joel Santana do que isso. E se o nosso primeiro personagem é um típico carioca, o nosso segundo personagem é um típico mineiro. Na dele, mineirinho, comendo pelas beiradas, nada midiático, mas que foi um excelente jogador. Marcelo Oliveira foi revelado na base do Galo. No clube ele chegou a ser vice-campeão brasileiro, o jogador chegou à seleção brasileira. Mas como o nosso objetivo aqui não é falar da carreira dele como jogador, a gente vai falar do técnico Marcelo Oliveira. E o técnico Marcelo Oliveira chama a atenção do país pela primeira vez em 2011, dirigindo o Coxa e atingindo a marca de 24 vitórias seguidas. Feito que foi reconhecido pelo Guinness à época como a maior sequência de vitórias da história do futebol. Depois o Ajax reivindicou que tinha feito maior e o Guinness voltou atrás, mas o feito do Coxa ainda é o maior feito na América do Sul. Porém, aquele time era impressionante. Um time que jogava pra frente, marcava muitos gols, que fez um impressionante 6-0 no Palmeiras, na Copa do Brasil, para desespero desse que vos fala, mas que acabou deixando o treinador com um estigma de vice, porque tanto em 2011 quanto em 2012, o Coxa foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo as finais pro Vasco e pro Palmeiras. E aí fica aquele rótulo que nenhum treinador quer levar, né? Aquela coisa de que esse cara é bom, o time dele joga bonito, mas ele é perdedor. E o Marcelo Oliveira precisava se libertar daquilo. Em 2013, o Cruzeiro foi campeão com rodadas de antecedência. Jogava um futebol vertical. Everton Ribeiro e Ricardo Goulart pareciam estar em outro nível em relação ao futebol brasileiro. Em 2014, veio o brasileiro novamente, um bicampeonato, o Campeonato Mineiro de forma invicta, e aquele estigma de perdedor já não servia mais. Marcelo Oliveira foi eleito o melhor técnico do país naquele ano. E ele provou que era possível vencer e jogar bonito ao mesmo tempo. Faltava apenas uma conta a acertar: a Copa do Brasil. Afinal, ele tinha sido vice 2 vezes com o Coxa, vice mais uma vez com o Cruzeiro. Ele tinha que vencer essa competição. Em 2015, a chance finalmente veio, jogando a final com o Palmeiras contra o Santos. E pela primeira vez em todos esses anos, ele chegava como um grande azarão à decisão. E dessa vez o azarão levou. Marcelo Oliveira finalmente acertava as contas com a competição e levava o troféu que faltava. Depois da glória na última competição que faltava, a carreira dele começa a entrar num leve declínio. E em 2024 ele anunciou a aposentadoria, aos 69 anos. Mas é um treinador que merece todo o reconhecimento. Foi um dos grandes do Brasil na década de 2010. O nosso terceiro nome é simplesmente o herdeiro de Tele Santana. O cara que foi eternizado pela frase "a bola pune". O homem que gostava do trabalho duro, Muricy Ramalho. O Muricy, assim como o Marcelo Oliveira, também foi um ótimo jogador, mas aqui a gente não tá para falar da carreira de jogador deles. E o cartão de visitas dele como treinador é excelente, porque é ganhando a Copa Conmebol com o São Paulo em 1994, com o chamado Expressinho, que era o time dos reservas. E depois disso, não foi como se a carreira do Muricy já tivesse decolado de cara, não. O Muricy vai rodar. Em 2001, 2002, ele faz sucesso no Náutico. E ele afirma que o Náutico é um ponto de virada crucial, porque lá ele consegue um título histórico pro Timbu, que impede um hexacampeonato estadual do esporte. Na sequência, consegue conquistar o Campeonato Gaúcho com o Inter, e em 2004 conquista um importante campeonato paulista com o São Caetano. São Caetano que havia batido na trave no Brasileiro 2 vezes, batido na trave na Libertadores, e que circulava no meio dos grandes, mas não conseguia conquistar nada. Com o Muricy finalmente conquista
alguma coisa. E aí vem a chance no time de coração. Ele chega no São Paulo logo após a conquista do Tri da Libertadores e do Mundial, e no período de 2006 a 2008 consegue um feito que só ele conseguiu até hoje no futebol brasileiro: o tricampeonato brasileiro seguido. Frases como "aqui é trabalho, meu filho", "a bola pune", aquele mau humor nas entrevistas, um time que jogava com 3 zagueiros, uma defesa muito forte, uma bola parada excelente, um São Paulo que não era tão encantador, mas que era letal, que de vez em quando sofria com alguma crise quando caía na Libertadores, mas sempre era compensada com um título brasileiro. Mas em 2009, o Muricy não aguentou a queda na Libertadores. E ali ele acabou demitido. Depois disso, ele passa pelo Palmeiras, onde não consegue ser campeão brasileiro. E em 2010, assume o Fluminense. No Fluminense, mais um título brasileiro. Ou seja, de 2006 a 2010, o homem ganhou simplesmente 4 brasileiros. Nessa época, ele era o homem mais cotado para assumir a seleção brasileira. E ele foi chamado para isso. Fez reunião com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Só que negou. O Muricy preferiu continuar no Fluminense. Em 2011, mais um grande desafio. O Muricy, que era famoso por ser retranqueiro, que não ia conseguir gerir talentos como Neymar e Ganso, assumiu o Santos. Muita gente dizia que ele não ia conseguir fazer muita coisa com aquele time, mas ele conseguiu. Levou o clube à conquista da Libertadores, que não vinha desde a época do Pelé. E depois ainda veio a oportunidade de voltar para o São Paulo, mas no fim das contas, o treinador Muricy precisou se aposentar por causa de uma arritmia cardíaca. E como eu disse aqui, o personagem Muricy, aquela pessoa estressada, aquele homem mal-humorado das entrevistas, pronto para dar uma patada nos jornalistas, aquela pressão do dia a dia já não cabia mais para alguém com um problema no coração. Em 2021, ele aceitou um cargo na coordenação de futebol do São Paulo, onde ele está lá até hoje. No momento em que eu gravo esse vídeo, o Muricy está no olho do furacão, com o São Paulo vivendo crises e mais crises. Não sabemos que fim ele vai levar, mas dentre os treinadores desse vídeo, ele é o único que continua na ativa, mesmo estando em outra função. E vocês lembram de algum outro treinador de feitos históricos que deva ser exaltado? Se você lembra, deixa aí nos comentários, que eu quero saber, e a gente pode fazer uma parte 2 aqui se você ficou nesse vídeo até agora. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal. Fica aqui, meu grande abraço.